a nossa conversa é com o sociólogo e escritor Legene Mirhan. Oi, professor, tudo bom? Tudo bom, Thalita. Muito frio e muito quente nos Estados Unidos, né? Não é? Muita coisa acontecendo por lá e por cá também. Vamos começar, então. Queria que você explicasse para a gente um pouco do contexto histórico, como chegou até esse momento os manifestantes nos Estados Unidos. Esse movimento remonta, inclusive, à década de 1960, o movimento pelos direitos civis, né? Conta um pouquinho para a gente, professor. Sim, a década de 60 marcou nos Estados Unidos a luta pela cidadania, pelos direitos sociais, né, pela igualdade entre brancos e negros, contra a discriminação racial. Então, isso foi uma marca muito grande. Isso custou caro para os negros, né? Duas figuras de proa, de muito destaque na comunidade negra, foram assassinados, né? Em 65, Malcolm X, que já tinha se convertido ao islamismo, né? E em 68, 4 de abril de 68, o grande Martin Luther King, né? Assassinado no auge da sua capacidade intelectual, não tinha feito 40 anos ainda, né? Agora, nós temos que rememorar o século XIX para que a libertação da escravidão, da superação do modelo escravista nos Estados Unidos acontecesse, precisou uma guerra civil que entrou para a história com o nome de Guerra da Secessão, secessão no sentido de separar o Sul do Norte, né? Que durou 5 anos, que morreram centenas de milhares de pessoas, né? Que foi sobre o governo de Abraham Lincoln, que, do meu ponto de vista, é o maior presidente da história dos Estados Unidos. Só em 1865, depois de muita guerra, é que isso aconteceu, né? Então, essa é uma luta muito antiga. Não quer dizer que no nosso Brasil aqui não tenha acontecido. Aconteceu muitas lutas, mas ela é muito tardia, o processo de libertação, e diferente dos Estados Unidos, aqui os negros não tiveram nenhuma indenização, nenhuma reparação. Foram mandados embora para suas casas que eles não tinham, né? Saíram expulsos das fazendas, né? Onde eles moravam, com uma mão na frente e uma atrás. Então, a luta nos Estados Unidos ela é muito histórica, muito importante, mas ali se vive uma situação de um racismo muito impregnado na sociedade, né? E aí nós podemos, então, falar sobre isso posteriormente. Porque o que eu tenho ouvido, inclusive lido de muitos analistas, é que não dá para a gente, inclusive, focar na luta antirracista sem fazer críticas ao sistema capitalista, né? Então, você tocou num ponto que eu tenho refletido. Essas manifestações que lá ocorrem, desde o dia 26 de maio, portanto, hoje é o 9º dia, nós tivemos 3 mortes. A manifestação de 1992, é bom aqui a gente rememorar, na Califórnia, Los Angeles, quando um negro ele foi preso em 91, acusado de estar dirigindo bêbado, e foi brutalmente espancado. O nome dele era Rodney King. Ele não foi assassinado, mas foi muito espancado. E pela primeira vez, agora é muito comum, todo mundo tem câmera no celular. Em 91 não era todo mundo. E foi filmado. Os policiais que o atacaram foram a julgamento. E em 92 foram absolvidos, né, por um júri que tinham 10 brancos, um asiático e apenas um negro, né? Você sabe que o levante que teve lá, você não tem comparação com o que acontece aqui. Ele foi mais restrito a Los Angeles. 58 mortes. Esse que nós estamos vendo nos Estados Unidos tiveram, até agora, 3 mortes. Não que o número de mortes significa dê a dimensão para um protesto, mas foi muito. 3.100 estabelecimentos foram destruídos. Nos Estados Unidos, tem essa tradição, mas o que mais me preocupa são perguntas que eu faço a mim mesmo, como sociólogo estudioso da sociedade. O que nós vemos nos Estados Unidos é uma luta de classe ferrenha, na
grande burguesia monopolista, capitalista, detentora dos meios de produção, contra uma maioria de um povo explorado. Né? Falar que os Estados Unidos é a nação mais rica, mas não é a verdade o que acontece com o seu povo. E as desigualdades, as misérias, as dificuldades, elas se abatem muito mais sobre a população negra. Né? Só para termos um dado aí em relação a esse racismo estrutural que se vive lá, não é? 2 milhões e 400 mil presos nos Estados Unidos, 850 mil são negros, o que significa 35%. Mas os negros naquela sociedade, eles representam 12%. Né? Há um outro dado estarrecedor que mostra que entre cada 21 negros existentes no país está enjaulado. E em relação aos brancos, apenas 1 a cada 138. Portanto, a probabilidade de um negro estar preso neste momento é 6 vezes e meia maior do que um branco. E aí, então, aquilo que você perguntou. Existe um grau de uma consciência política muito elevado, a ponto de a luta que se trava lá não ser simplesmente uma luta antirracista e desembocar em alguma coisa muito maior? Eu não tenho essa resposta. Né? Eu espero que o movimento negro e a sociedade como um todo, você veja que os protestos têm contado com a participação, não são só negros, os brancos e os negros juntaram, e aí em alguns lugares até forças policiais se ajoelharam, né? Fizeram no sentido de uma referência a isso, ao movimento negro, né? A solidariedade a isso que aconteceu. Um supremacista branco, supremacista, aquele policial fortão que matou George Floyd com o joelho no pescoço, ele matou o cara com a mão no bolso. Ele estava esperando o cara morrer sufocado. Ele é um supremacista. Tem 19 processos tramitando contra ele na Corregedoria de Polícia na cidade de Minnesota, né? Na cidade de Minneapolis, estado de Minnesota. Né? Então você tem uma situação. Agora, diferente de outros protestos na história, e os Estados Unidos foram um palco de 2 grandes protestos históricos, né, que nós podemos até comentar sobre isso, diferente de outros protestos históricos, desta vez não aparecem líderes, né? Não aparecem quem é que está por detrás disso. Né? Historicamente, os sindicatos têm muita dificuldade de se organizar nos Estados Unidos, né? Então, eles não tomam essa dianteira, e muito menos os partidos, porque não é que só tenha 2 partidos lá, democrata e republicano, tem mais de 40 partidos, mas eles não têm força. Tem um partido comunista organizado nos Estados Unidos, mas ele não é forte o suficiente para dirigir esse processo. Né? Você citou outros 2 momentos históricos nos Estados Unidos. Eu queria entender e saber se esses outros momentos históricos tiveram esse mesmo impacto e na verdade, uma palavra não é impacto, se eles conseguiram ecoar dessa forma, como esse protesto, essa luta antirracista hoje nos Estados Unidos ecoa. Porque o que a gente vê é protestos também em outros países. Em Israel, por exemplo, você comentou que brancos se juntam a essa luta, mas eram só brancos, inclusive, lá em Israel, fazendo esse protesto antirracista. Então, é algo inédito na história também, que países em contextos diferentes tenham manifestações pelo mesmo motivo, e que tudo começou ali nos Estados Unidos, né, professor? É verdade. Eu vou citar aqui quais os 2 principais que surgiram lá, mas a dimensão que este de agora tem é natural, porque você tem hoje redes sociais de tal maneira que hoje já vai chegar a 2 bilhões de pessoas que são membros do Facebook, não é? É 1/4 da Terra. A Terra está chegando a 8 bilhões de habitantes. Você tem Instagram, você tem Twitter, você tem hoje um conjunto de redes que repercutem imensamente aquilo que acontece. Agora, a origem de tudo isso, e como você disse, não teve a repercussão que nós estamos vendo hoje. As redes de TV nos Estados Unidos não mencionam quantas pessoas já são
mais de 100 cidades com protesto. Mas quantas nessas 100? O meu cálculo, assim, o estimativo muito superficial, é que ultrapassou de 2 milhões de pessoas que foram para as ruas. Mas eles não falam, esses números não aparecem, mas tem passeatas em Nova York e Los Angeles que são monstruosas, né? Então você tem uma repercussão hoje muito grande. Mas a origem de tudo foi 30 de novembro de 1999, na cidade de Seattle, uma cidade de médio porte, 600 mil habitantes nos Estados Unidos, que estava marcada uma reunião da Organização Mundial do Comércio. E como essas coisas são marcadas com muita antecedência, eles resolveram fazer um protesto em frente ao prédio em que essa reunião ocorreria. E este movimento em si, esta resistência ao que eles chamavam, que existe na verdade, de capitalismo global, este movimento foi preparado com muita antecedência. E a Central Sindical dos Estados Unidos, que lá é praticamente central única, né? É verdade que no Brasil nós temos a CUT, que é muito forte, mas nós temos 12 centrais sindicais no Brasil, né? Lá tem essa, né? American Federation Labor Congress Industrial Organization, né? Organização do Congresso Industrial e Federação do Trabalho, né? Eles fizeram, agora, quem dirigiu propriamente foram as ONGs, organizações não governamentais. Mas foi um sucesso. 100 mil pessoas em Seattle, né, em 1999, que então protestaram contra este modelo capitalista global excludente, centralizador de renda, etc. Bom, esse foi o grande estopim, mas ficou restrito a Seattle. Agora, aquela imagem propagou no mundo. Então, nós já tratamos disso aqui, essa nova ordem mundial que vem sendo construída. Em 91 era unipolar. De lá para cá, né, houve uma luta de países, de povos, para que o mundo deixasse de ser unipolar e passasse a ser multipolar. Não queremos um mundo bipolar, como já foi no passado. Não queremos Estados Unidos contra a China. Queremos Rússia, queremos Brasil como polo, União Europeia, Índia, etc. Né? Em 99 foi o marco. 2 anos depois, começou a acontecer o quê? Os Fóruns Sociais Mundiais, que o primeiro foi janeiro de 2001 em Porto Alegre. Foi uma coisa muito importante. Lá para cá foram feitos vários, né? E um segundo momento importante nos Estados Unidos, que este sim se propagou para vários países do mundo, especialmente na Europa, né? Espanha, França, Grã-Bretanha e Alemanha, né? Foi um movimento chamado Occupy Wall Street, né? Vamos ocupar Wall Street. Ele começou ali no distrito de Manhattan, né? Que é aquela ilha que fica dentro da cidade de Nova York, né? Então, este movimento protestava não só contra o capitalismo global, mas contra aquilo que se chama financiarização do capital. Então, este movimento se propagou para o mundo inteiro. Mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Wall Street continuou, vai fazer 20 anos ano que vem que esse movimento surgiu e não mudou o sistema capitalista, né? Apesar da crise de 2007, 2008, ele continua. Por isso que um dos grandes debates que a gente tem que fazer aqui agora, olhando para o futuro, é que sociedade vem depois dessa que nós estamos vivendo, né? Que o capitalismo financeiro será regulamentado ou vai ficar exatamente igual, né? Eu gostaria muito que este movimento lá nos Estados Unidos, a liderança tivesse um elevado grau de consciência que pudesse dar um salto e se tornar um movimento contestador da estrutura do sistema capitalista centralizador nos Estados Unidos, a ponto de ele ser revolucionário. Não que ele não seja, só de ele estar acontecendo em si, ele tem características revolucionárias, nós temos que saudar e enaltecer o que está acontecendo, mas eu temo que ele se arrefeça, eu temo que ele não tenha continuidade, eu temo que ele não surta grandes consequências. Mas é da vida, temos que lutar sempre. Em relação a consequências, você acredita que terá impacto, esse movimento terá impacto
nas eleições nos Estados Unidos e na candidatura de Donald Trump, isso enfraquece Donald Trump de alguma forma ou você acha que ele ganha força nesse momento? Ele ganha força no público dele, que é cada vez menor. Do meu ponto de vista, ele vai para a campanha da reeleição enfraquecido. Ele já está, as últimas pesquisas mostram que ele está bem atrás já daquele Joe Biden, aquele que derrotou o Bernie Sanders no Partido Democrata lá dos Estados Unidos. Né? Esse Bernie Sanders não é nada, mas nesta altura, tudo que puder derrotar o Donald Trump, né, é importante que aconteça. Então, o que o Trump, nesse momento, está tentando fazer? Ele está tentando fazer uma militarização daquela sociedade. Interessante que agora ele olha para o Brasil aqui e está se espelhando no Bolsonaro. Né? Nunca um governo na história da República Brasileira teve tantos generais 4 estrelas no primeiro escalão. A última conta que eu vi, esse aí parece que tem 12. O terceiro andar do Planalto tem 5 generais 4 estrelas que trabalham no seu entorno. Né? Mas não é só isso, tem 3 mil militares no Brasil que o salário vai de 12 mil a 35 mil. Né? Então você veja que tirar essa turma do poder não vai ser fácil. O Trump está fazendo algo parecido. Na história dos Estados Unidos não há nada parecido com um golpe de Estado, golpe militar. Né? Há momentos que o exército foi para as ruas, como 68, várias vezes. Né? Muitas universidades foram ocupadas, prisões foram ocupadas, né? Rebeliões em várias prisões dos Estados Unidos na década de 60, começando em a famosa prisão de Ática. Né? Então, eu acho que ele vai mais desgastado do que já está. O discurso dele, que atende ao seu público, mas é um público cada vez menor, que é isso que a gente discute no Brasil. Qual o tamanho dos apoiadores, né, que o Bolsonaro tem hoje? Né? Então, aí surge esse movimento de 70%. Eu acho que nos Estados Unidos é mais ou menos parecido. A tendência, e eu espero que volte, os ideais do movimento de Occupy Wall Street, que era o qual? 99, nós somos 99%, contra o 1%, que é a situação do mundo hoje de extrema concentração de renda. Se lá nos Estados Unidos, essa luta, que hoje é aparentemente só antirracista, contra uma injustiça específica, eu espero que ela desemboque nesse movimento mais abrangente, que lute dos 99% contra esse 1% e que possa, eventualmente, colocar em xeque, transformar ou modificar minimamente aquele modelo cada vez mais injusto e concentrador de renda, que é o sistema capitalista. Professor Lejene Mirhan, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada e até semana que vem. Até semana. Tchau.